dia maravilhoso, né, Açaí Acerola? Ai, tá maravilhoso! Ai, que delícia! É tão bom, né, a gente ficar em meio à natureza, as águas, né, as árvores. Como é gostoso. Vocês gostam dos animais? Ah, eu gosto muito. Nossa, eu gosto muito de conviver mesmo com os animais. Eu sabe que eu sinto uma paz tão grande, até mesmo porque lá em Gênesis diz, né, que Deus criou, né, todas as coisas. E a natureza, Deus caprichou, não é mesmo? Ai, com certeza! E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse novo momento, nesse tempo tão legal, né? Que a gente pode estar aqui junto, cantando, conhecendo os animais. Você sabe que eu estava olhando aqui, eu acho que esse lugar deve ter alguns animais. Será? A gente poderia investigar, o que vocês acham? Acho que sim, aqui é natural, bem natural, sobrenatural! Demais, né? Ah, e tem uma coisa legal, esse lugar também é bem leve, né? Parece algo muito familiar, não é mesmo? E isso me lembra uma canção. Vamos lá? Vamos! Este lugar é cheio de paz, este lugar é cheio de amor. Os pássaros cantam nos campos, uma canção, um louvor. Este lugar é cheio de paz, este lugar é cheio de amor. Os pássaros cantam nos campos, uma canção, um louvor. Convívio com os animais, a paz que Deus me traz. Pedaço do céu onde eu quero viver, pedaço do céu onde eu quero aprender mais de Deus. Do céu, lugar de aprender, pedaço do céu, amor de Deus receber. Neste lugar encontro paz, tua graça, Senhor, satisfaz. Pedaço do céu, lugar de aprender, pedaço do céu, amor de Deus receber. Neste lugar encontro paz, tua graça, Senhor, satisfaz. Convívio com os animais, a paz que Deus me traz. Pedaço do céu onde eu quero viver, pedaço do céu onde eu quero aprender. Convívio com os animais, a paz que Deus me traz. Pedaço do céu onde eu quero viver, pedaço do céu onde eu quero aprender mais de Deus. Convívio com os animais, a paz que Deus me traz. Pedaço do céu onde eu quero viver, pedaço do céu onde eu quero aprender. Convívio com os animais, a paz que Deus me traz. Pedaço do céu onde eu quero viver, pedaço do céu onde eu quero aprender mais de Deus. Pedaço do céu, pedaço do céu, pedaço do céu, pedaço do céu.
Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma vez a tia Udete está aqui com vocês para falar um pouquinho mais da palavra de Deus, né? E contar uma história que eu gosto muito. Sabe por quê? Fala sobre semente. E o que é a semente, né? Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu. Peço para que vocês agora baixem suas cabeças, fechem os olhinhos, para que nós possamos falar com o Papai do Céu, amém? Tá bom. Então vamos lá. Papai do Céu, muito obrigada por mais este dia na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Muito obrigada, Paizinho querido, pela vida de cada criança, Pai. Que a Tua graça, que o Teu reino venha sobre as suas vidas, sobre a vida de seus pais, Senhor, sobre a vida de seus irmãozinhos, aqueles que têm irmãos. Que a Tua graça venha sobre a vida de cada um, Senhor. Muito obrigada por este dia. Obrigada pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A história de hoje, crianças, vocês vão poder ler aí com o papai ou com a mamãe, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 a 20. O que fala esse texto, né? Está aqui na nossa Bíblia. Fala a respeito do semeador. A tia conta sempre aquela historinha, que o semeador, ele saiu a semear e jogou uma semente aqui, jogou outra semente ali, jogou outra semente acolá. E sabe, crianças, a tia, para cantar aquele cântico que fala assim: eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus. Enfim, exatamente sobre isso que nós vamos falar sobre crescer na presença de Deus. Porque é isso que acontece com a sementinha. Quando a semente cai numa terra fértil, ela cresce, germina, né? E quando ela cresce, ela dá frutos, crianças. E é exatamente sobre o que fala esse texto da nossa Bíblia, em Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 20, fala exatamente sobre o terreno onde aquela semente foi lançada. Antes de cantar esse cântico, nós falamos que uma sementinha, ela caiu entre as pedras. Outra semente caiu entre os espinhos. Outra semente caiu numa terra bem fértil, bem gostosinha. E o que aconteceu com a sementinha que caiu no meio das pedras? Veio o sol, aqueceu aquela sementinha, veio a chuva, regou aquela sementinha, mas ela não pôde crescer, porque quando veio o sol, as pedras estavam tão quentes que queimou aquela sementinha quando ela germinou e ela não pôde crescer, crianças. A outra sementinha que caiu lá no meio dos espinhos, ela também sofreu todo esse processo, né? Veio o sol, aqueceu aquela sementinha, veio a chuva, molhou aquela sementinha, mas quando ela começou a germinar, a crescer, ela não pôde se desenvolver, porque ela estava entre os espinhos e os espinhos a sufocaram e ela não pôde crescer, crianças. A outra sementinha, ela caiu numa terra que estava bem fofinha, bem gostosinha. E novamente veio a chuva, regou aquela sementinha, veio o sol e aqueceu aquela sementinha
E sabe, crianças, aquela sementinha, ela pôde achar um lugar bem propício, bem gostoso para que ela pudesse germinar e crescer e dar frutos. Assim mesmo somos nós quando nós recebemos a palavra de Deus e entendemos que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas e permitimos que o Senhor Jesus entre no nosso coração e faça morada. E assim nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus e assim nós podemos dar frutos. O que é dar frutos? Se nós estamos crescendo na palavra de Deus, aprendendo na escola dominical aos domingos sobre Jesus, e quando nós recebemos e entendemos que Jesus é Senhor das nossas vidas, há uma alegria tão grande no nosso coração e nós queremos compartilhar essa mesma alegria de receber a Jesus e vamos falando para os nossos amiguinhos, para os nossos parentes que ainda não conheceram a Jesus. Então, é esse motivo de nós sermos o semeador. O que nós vamos semear? A palavra de Deus na vida das pessoas. Amém, crianças? Então, fiquem com Deus e que vocês possam ser semeadores da palavra de Deus. Amém? Então, Deus abençoe. Até a próxima. Oi, estamos aqui novamente para mais uma aula do CC Kids Pirituba. Bem-vindo! Eu sou a tia Kesley. Bora aproveitar, chama as crianças aí para sentar na sala, as crianças de 7 a 12 anos, para assistir mais uma aula hoje. Vem! Para iniciarmos a nossa aula, vamos falar com o nosso Pai, que está no céu e que atende todas as nossas orações, para que possamos estar abertos a receber aquilo que Ele tem para nós. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui trazendo a Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, assim como o Senhor já falou através do culto, mas que agora o Senhor venha falar através da história que o Senhor vem trazer para nós. Que seja muito recebida em nossos corações a Tua história, Pai, e que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abençoa cada um que está assistindo, Senhor, as nossas histórias e entendendo aquilo que o Senhor tem passado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Rei Salum conspirou-se contra o rei Zacarias e tomou o seu trono e reinou por 1 mês. E foi assassinado, e assim sucedeu o reinado. Menahem tornou-se rei em Israel após assassinar Salum e tomou o seu trono e continuou com um reino de idolatria. E agora nós vamos falar sobre o rei Pecaias. Ele foi filho do rei Menahem, certo? E o reinado dele durou muito pouco. Ele acabou sendo assassinado pelo oficial, né, do exército dele, o Peca. Rei Peca foi o penúltimo rei de Israel. Ele assumiu o trono após assassinar Pecaías. Ele era oficial do exército e conquistou várias partes do reino de Israel. E o rei Peca morreu assassinado. O rei Oséias foi o último rei em Israel. Foi um rei ruim, mas não como os outros reis. Se tornou servo do rei da Síria e se rebelou, conquistando Israel e deportando os israelitas. Pessoal, então para encerrar a nossa temporada, nós vamos discorrer aqui sobre os reis, ok? Pudemos ver ao longo dessas aulas que nós tivemos bons reis e péssimos reis, reis ruins. Alguns reinados duraram anos, alguns meses, alguns foram idólatras, outros ofereceram sacrifícios humanos. Alguns obedeceram e cumpriram aquilo que Deus ordenou para eles fazerem. Mas o que eu quero lembrar para vocês e que a gente pode levar para a vida é que nós devemos sempre ouvir a voz de Deus sobre tudo aquilo que Ele fala conosco, sobre tudo aquilo que Ele pede para nós. Amém? Mas vamos lá, falando ainda sobre os reis, para finalizar aqui, vocês não esquecerem mais
No final de tudo isso, os judeus foram deportados para a Babilônia. Israel foi dominado por reinos e impérios totalmente diferentes. E depois de 70 anos, eles voltaram para sua terra sem rei. No fim do Antigo Testamento e no início do Novo Testamento, uma família conhecida como Macabeus reinou em Israel e declarou a sua independência. Eles não eram descendentes de Davi. Deus não se esqueceu de sua promessa que quem iria reinar seria da descendência de Davi. E assim ele fez, ele mandou Jesus. E Jesus então ele reina tanto nos céus como na terra, cumprindo novamente uma promessa que o Senhor deixou para nós. De terminar a aula de hoje, nós iremos orar. Fechem seus olhos, abaixem suas cabeças, vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa aula, Senhor, por tudo aquilo que foi ministrado hoje. Senhor, que o Senhor possa guardar isso em nós e que nós possamos ser cada dia mais luz aonde nós estivermos, em nome de Jesus, amém. Pessoal, lembrando, nós temos o nosso Instagram, @cckidsPirituba, e vocês não podem perder, lá tem diversos conteúdos, corre pra curtir a gente, ok? Chama todo mundo. Um beijo, até a próxima aula, tchau!